12 de outubro recente, voltamos nossa atenção às crianças, comemorando seu dia. Essa apresentação visa informar e dar sugestões sobre como prevenir e combater a alastrante incidência dessa doença séria e mortal, o diabetes infanto-juvenil. Eu, Clara Gonçalves e minha colega Beatriz Carvalho, ambas graduandas em fisioterapia pelo Desk Cefid, faremos a apresentação. Sejam muito bem-vindos, esperamos que tirem proveito. Primeiramente, veremos algumas definições e estatísticas gerais relacionadas ao diabetes. Assim, a primeira pergunta que surge é: o que é diabetes? Bom, diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. E existem alguns tipos diferentes. Existem dois principais. O tipo 1, esse tipo representa entre 5 e 10% do total de pessoas com a doença e aparece geralmente na infância ou adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos também. Em algumas pessoas, o sistema imunológico ataca equivocadamente as células beta-pancreáticas. Logo, pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo. Como resultado, a glicose fica no sangue em vez de ser usada como energia. Temos o tipo 2. Cerca de 90% das pessoas com diabetes têm o tipo 2. Ele se manifesta mais frequentemente em adultos. Contudo, a cada ano que passa, aumenta o número de casos em crianças e adolescentes. A doença aparece quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia. E quais são os números relacionados com as incidências no Brasil e no mundo? Vejamos as estatísticas. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, existiam 537 milhões de adultos diabéticos no mundo em 2021 e houve 6,7 milhões de óbitos, uma morte a cada 5 segundos. O diabetes está entre as 10 doenças de maior incidência e mortes no mundo. No Brasil, as estimativas mais recentes somam 16,8 milhões de pessoas com a doença, cerca de 7% da população. É o quinto país em incidência de diabetes no mundo. Somente no ano passado foram mais de 214 mil vítimas fatais, uma terrível média de 586 pessoas por dia. Dentre esses tristes resultados estavam várias crianças e adolescentes. Felizmente, é uma doença que pode sim ser prevenida, na maioria dos casos. Para isso, é preciso saber os fatores de risco. Um dos principais fatores de risco do diabetes é a obesidade. Percebam como os números são alarmantes. De acordo com recente informação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo são obesas. 650 milhões de adultos, 340 milhões de adolescentes e 39 milhões de crianças. E esse número continua aumentando. No Brasil, recente pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde em 2021 estima que 6,4 milhões de crianças têm excesso de peso e 3,1 milhões já evoluíram para a obesidade. A obesidade afeta a maioria dos sistemas do corpo, atinge o coração, fígado, rins, articulações e sistema reprodutivo. Isso leva a uma série de doenças crônicas não transmissíveis, doenças cardiovasculares, hipertensão, acidente vascular cerebral ou AVC, várias formas de câncer, problemas de saúde mental e, é claro, como estamos vendo nessa apresentação, o diabetes tipo 2. Diabetes infanto-juvenil. A frequência do diabetes tipo 2, uma vez rara em crianças, aumentou correspondentemente ao incremento da obesidade infantil, mostrando assim a existência de uma relação direta entre os dois. A crescente prevalência de diabetes em todo o mundo é impulsionada por uma complexa interação de fatores socioeconômicos, demográficos, ambientais e genéticos. O aumento contínuo se deve, em grande parte, ao aumento do diabetes tipo 2 e dos fatores de risco relacionados, que incluem níveis crescentes de obesidade, dietas não saudáveis e falta de atividade física. No entanto, os níveis de diabetes tipo 1, com início na infância, também estão aumentando.
Os tipos de diabetes mellitus em crianças são semelhantes àqueles em adultos, mas com um agravante, elas são mais afetadas, pois os problemas psicossociais são diferentes e podem complicar o tratamento.